gente não sabe de tudo, né? A gente está sempre aprendendo. A gente veio aqui para ver se a gente consegue trocar um pouco de experiência. Algumas das dúvidas que a gente tem a respeito de algumas culturas, e também tem algumas pessoas que também estão começando a mexer com a pitaia, ela vai muito no achismo e compra muitas mudas de pessoas que não são idôneas e às vezes passa por constrangimento. O começo dele foi exatamente assim, entendeu? O senhor estava me dizendo que no começo o senhor começou... No começo eu achei que tudo era pitaia e acabei comprando muda de muitas pessoas, achando que tudo era pitaia daquela da boa, né? Aí esperei 1 ano e meio, 2 anos, e quando vai dar os primeiros frutos, dá a flor, mas não vinga, né? Aí arranquei todas essas pitaias que não eram alto fértil e fiz um plantio comercial só de pitaia alto fértil, né? Todas as pitaias que eu tenho aqui agora, tudo alto fértil. Mas você sabe que qualidade que elas são? Não? Eu tenho a orejona, que é a vermelha da Nicarágua, orejona é a mesma coisa, e tenho a vermelha do Pará. As duas vermelhas mais saborosas que tem. Muito, muito boa mesmo. A branca o senhor tem? Eu tenho a branca, a Vietnamita White, que é a top das tops, fruto de, na média mínima, de 500 gramas cada fruto, e o sabor incomparável, né? Tinham outras brancas aí, eu arranquei fora, certinho, e agora só tenho a branca, a Vietnamita White, e a orejona, que é a vermelha, e a vermelha do Pará. E tenho a amarela também, a amarela com espinho, que é eu tenho a colombiana. A loura? Não, a colombiana. E agora estou começando com a loura e estou começando também com a amarela da Amazônia. Amarela da Amazônia. Eu sei, eu também tenho. Amarela da Amazônia. Eu ainda não tenho fruto ainda. Comecei há poucos dias agora. E vou começar o plantio agora. A maioria que a gente está conversando, a maioria delas é alto fértil. Deixa eu te fazer uma pergunta que também tem um pessoal que pergunta bastante. O senhor falou que o senhor tem colmeia de abelha aqui, né? Tem muitas abelhas. Então, a colmeia que o senhor tem aqui é com ferrão e sem ferrão, né? Sim, tem as duas. Tem a abelha Europa, né, com ferrão, que dá bastante mel. E tem as abelhas sem ferrão, abelha nativa, né? Abelha sem ferrão. Tem a jataí, tem a mandaçaia, tem a mandaguari, tem a manduri. E algumas abelhas aí. Quando o senhor começou a captar, o senhor já tinha as abelhas aqui? Sim, as abelhas eu sempre tive. No começo, quando o senhor começou com o cultivo da pitaia, o senhor já tinha as abelhas aqui? Já tinha as abelhas, já tinha as abelhas. Deixa eu te perguntar, segundo o pessoal fala na internet, as autoférteis, né, ela não precisa de muito cuidado na parte de polinização, porque elas vão praticamente sozinhas, né? Sim. É que não deu para perceber, porque no caso não sei se o senhor vai conseguir me passar essa informação, mas o senhor já percebeu se com as abelhas que o senhor tem aqui, mesmo as suas plantas sendo autofértil, você já percebeu se com a polinização que ocorre também, Sim. né, que ajuda na polinização, você já percebeu se as frutas elas chegam a dar alguma diferença, se elas ficam mais uniformes no tamanho? Porque, não sei se o senhor sabe, acho que o senhor vende comercialmente essas frutas, não sei qual que é o destino que o senhor dá, se é exportação ou se é coisa regional. Mas, pelo que eu estudei, se você tem um cultivo de pitaia não tendo muitas abelhas para fazer a polinização, ela vai se polinizar automaticamente, mas não existe essa uniformidade. Então, quer dizer, mesmo você tendo essas pitaias sendo autofértil, você tem uma perda significativa por conta disso. Por exemplo, se não acontece uma polinização, ou manual ou pela abelha, em cima das autoférteis, você tem a perda em qual sentido? Às vezes ela cresce demais, ou às vezes ela pode ficar pequena demais. Então, para você conseguir uma uniformidade maior, a polinização, o senhor acha que é importante, isso funciona, ou é mito? Não, a abelha é fundamental. Mesmo a pitaia sendo um alto fértil, a abelha é fundamental.
fundamental, porque ela leva pólen de uma variedade e acaba passando sem querer, né? Ela passa na outra flor de uma outra variedade e acaba cruzando e dá um fruto bem maior. Chega a ficar uniforme. Então, Sim. assim, você não tem uma perda significativa. Se você tem um pé de pitaia que ele é autofértil, quanto de perda em termos comerciais você acha que tem? O tamanho comercial de uma fruta para mercado, ele é da base de 300 gramas. De 300 a 500 gramas uma fruta, né? Menor que isso não compensa comercializar, porque a gente acaba se queimando. Vendendo um produto bom, bonito, e um outro produto pequeno. Qual a porcentagem de perda? De 10%? De 10 a 15%, porque aqui, como a gente não consegue controlar 100%, o passarinho ele levanta mais cedo que a gente, vai lá, se a pitaia está no ponto, ele vai lá e fura a pitaia. Essa pitaia que o passarinho começou a comer, a gente não consegue comercializar. Então, deixa para o passarinho comer, e o passarinho come e acaba, de repente, a abelha também vai lá e acaba pegando o açúcar da pitaia, da fruta, e leva para a colmeia. Então, não é nada perdido, né? Mesmo que o passarinho coma, que a gente não consiga vender o fruto, de boa, né? A gente tem que fazer parte do ciclo. A gente vende um pouco, o passarinho come um pouco, o que o passarinho não conseguiu comer, a abelha vai lá e leva para comer. Nada é perdido, Nada é perdido aqui na roça. Deus faz as coisas certinho, como dizer. Nada é perdido aqui na roça, né? Então, no caso vamos supor que essa perda, que eu estava falando, né? Não existe uma perda. As frutas que o senhor não vende, comercial, as menores. As menores eu pego e faço a polpa, né? E faço geleia também, faço gelatina, a gente acaba usando, né? A polpa, daqui a pouco acaba a colheita. Se você tem a polpa congelada, né? Você consegue comercializar a polpa. O senhor costuma fazer aquele sistema de ressecamento delas também? Essa eu não tenho, não sei ainda fazer. Né? Porque precisa ter... Não tenho a técnica para fazer. Acho que precisa ter um equipamento... Sim, o maquinário eu não tenho. Eu tiro a polpa, e embalo a vácuo e congelo elas. A polpa sem bater, sem nada, a polpa natural. Não autofértil o senhor já descartou, então o senhor já não mexe mais com ela. Aqui não é autofértil, eu não tenho mais nenhuma muda. Tudo é autofértil. Tudo agora é autofértil. Né? Agora tem um detalhe muito importante, que se a flor da pitaia, ela abre às 5 horas da tarde, depois das 5 horas da tarde, e fecha no dia seguinte às 7 horas da manhã. Ela tem que ser fecundada nesse espaço de tempo, né? Ou pela abelha, ou pela mariposa, ou pelo morcego. Mesmo, né? sendo autofértil? Mesmo sendo autofértil. Tá. Se ela perde essa fecundação, tem uma perda significativa também? Se choveu, perde tudo. O único trabalho que você tem que ter, se você tem um plantio grande, é difícil você chegar às 5 horas da tarde e colocar um copinho plástico sabendo que vai chover, né? E aqui às vezes a chuva vem de repente. Então, quando chove, das 5 horas da tarde até as 7 horas do dia seguinte, a flor não é fecundada. Então quer dizer que a pessoa, quando tem um plantio autofértil, né, ele tem que tomar esses cuidados nessa parte Se choveu, a flor mela. Não tem como... Aí isso perde. Isso perde. Essa flor vai... Se não cobriu, perde. Essa flor vai ser abortada. Né? Entendi. Então a chuva... Mas faz parte também da verdade. Não, eu sei. É porque são dúvidas de pessoas... Porque o meu público, na verdade, né, o que a gente atende em São Paulo, são públicos de pessoas que estão querendo começar como o senhor começou e não tem informação. Então, eu estou falando, às vezes, a pessoa quer ter alguma coisa bacana em casa e não tem alguém que auxilia. Então, é o que eu sempre digo, hoje a gente não vende só uma muda, a gente vende uma muda e as técnicas e todo um apanhado de informação que é importante para a pessoa não sofrer. Se o senhor tivesse alguém que tivesse que dar a informação... Eu estaria bem mais alto no patamar financeiro, né? Porque eu perdi, né?
E a pitaia é uma fruta que entrou no Brasil há pouco mais de 20 anos, né? Que está sendo difundida. E ainda tem muito, mas muito campo para ser explorado. Porque se você fizer uma comparação, fizer uma pesquisa no público geral, a cada 10 pessoas, no máximo 5 pessoas conhecem essa fruta. E ela tem muitos e muitos benefícios para a saúde. Então quer dizer que se por acaso o senhor tivesse um capital hoje para investir em um terreno desse daqui, sem dúvida nenhuma o senhor investiria? Investiria, estou investindo, cada tempo eu passo um pedacinho a mais, aumento um pouquinho mais. E sempre tem mercado para venda? Sempre tem mercado para venda. É claro que tudo nessa vida é a lei da oferta e procura. Quando começa a colheita, o preço está um pouquinho mais alto, beleza. Quando, no auge da colheita, aí todo mundo tem. Então, já que todo mundo tem, todo mundo quer vender, então é natural que se abaixe o preço, né? Para que a gente não perca de vender. Então, se você tem bastante fruto, abaixa o preço. A pessoa de menor poder aquisitivo consegue comer a fruta também, né? Então, hoje, essa fruta hoje, no começo, final de dezembro, começo de janeiro, a fruta chega a R$20 o quilo no varejo, né? Hoje não, hoje você encontra a fruta a 10, 12, 15 reais, né? Porque hoje tem bastante, é o auge da colheita. Fevereiro e março é o auge da colheita. Aí depois ela começa a cair e vai até maio. Isso a branca e a vermelha. A amarela começa agora a floração, amarela com espinho, né? A colombiana, e vai até outubro. Quantos pés o senhor tem aqui hoje nesse espaço? Uns 2.800, 3.000 pés. Eu não pesado, eu não sei não, mas tem 2.500 para cima. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma fechada nesse bloco, e se o senhor permitir, a gente pode dar uma voltinha para a gente dar uma olhada no espaço do senhor? E no pitaia lá em cima. Qual que é o nome dele? Essa é a parte do Rock. Seu Rock.